Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Sextou. Aleluia irmãos. Bora descansar e desopilar a mente? Bora pra mais um papo? Então chega aí, puxa a cadeira, pega uma bebida e vamos conversar. Vou começar perguntando uma coisa pra vocês, vocês são de esquerda ou de direita? Calma gente. O papo não é exatamente sobre isso que vocês estão imaginando. Quer dizer sim e não, mas pro não, vou explicar. Já comentei com vocês que eu sou louco por corridas, né? Fórmula 1, gosto demais de jogar, enfim. E não sei se vocês acompanham, ou estavam sabendo mais. Final de semana passado, teve corrida, e também teve a famosa Indy 500. A corrida mais lendária dos Estados Unidos, e eu gosto muito de acompanhar ela, é emocionante. E esses dias, acho que foi terça, meu colega de trampo, que sabe que eu curto muito corrida, veio conversar comigo sobre, me perguntando se eu tinha visto o vídeo da chegada da Indy 500. Que começamos a conversar sobre. Falei que não só vi a chegada, eu acompanhei a corrida toda, atualmente nem acompanho o campeonato todo da Indy. Mas a Indy 500 sim, acho muito da hora essa prova, é um puta evento, num dia junta mais de 350 mil pessoas no autódromo, tem show de DJ, e mais uma cacetada de eventos paralelos além da corrida. Tem pilotos que fazem questão, e só participam dessa corrida, equipes que se montam, e também só participam dessa corrida, o evento todo dura tipo acho que uns 15 dias. E um spoiler, aliás nem é tão spoiler assim, primeiro porque não é filme. Segundo porque o resultado tá aí pra quem quiser saber, é só buscar resultado Indy 500 2026. Então só uma curiosidade, o vencedor desse ano, no caso a equipe vencedora, só tem 2 vitórias na categoria, e curiosamente as 2 foram em Indianápolis, acho que a primeira foi uns 2 anos atrás e a segunda agora. Não é louco? Predestinação? Será? Enfim. E no mesmo dia teve Fórmula 1, Grande Prêmio do Canadá, e óbvio eu também vi. Beleza opinador, você gosta de corrida, a gente já tá ligado mas, onde que isso tudo entra naquela pergunta no início do papo? Cê tá doido? Começa perguntando sou de esquerda ou direita, e depois mete no meio do papo corrida, Indy 500, Fórmula 1? Mais ou menos por aí, minha mente é essa loucura que um assunto puxa o outro, e aparentemente não tem nada a ver, mas calma, juro que eu vou fazer tudo isso, fazer sentido, eu prometo. Bom porque eu fiz a pergunta, e onde essas 2 categorias entram no assunto, é simples. Para mim a Fórmula Indy sempre foi muito mais competitiva que a Fórmula 1, mais democrática e emocionante. Pelo fato de que os chassis dos carros são padrão, os carros são padrão, os motores são padrão, mesmo tendo diferentes fornecedores, mas a máquina em si é padrão, pneus etc. E aí para ganhar, se destacar, vai mais da competência do piloto em si, do que pelo equipamento que ele tem em mãos, depende da química piloto. Carro, o melhor entendimento da equipe do carro, fora que por conta de o carro ser digamos igual para todos. O cara que larga atrás, que por algum motivo fica com voltas atrás dos primeiros colocados, mesmo assim ele tem chances totalmente reais de ganhar a corrida, isso para mim é demais, é competitividade no máximo. Faz todo sentido. É tudo igual. Agora vai do piloto. Da competência dele se sobressair, ganhar ou não. Tanto que, se tu fosse ver, o vencedor da última Indy 500, não era nem de longe um dos cotados para ganhar, justamente pela sua equipe não ter tradição, por não ser um piloto que tinha vitórias na categoria. Pela classificação inicial dele na prova e no final. Ganhou? Olha a loucura. E isso é absoluta e totalmente diferente do que ocorre na Fórmula 1. Ao menos desde que eu me entendo por gente, acompanho e entendo o mínimo, bem o mínimo da categoria. Na Fórmula 1, existem as eras de determinadas equipes. E geralmente, as equipes com maior poderio financeiro. Vou mencionar só as épocas que eu acompanhei. Anos 80, absolutamente ninguém batia a McLaren. E eles ainda tinham a maior e melhor dupla de pilotos, Ayrton Senna e Alain Prost. A temporada de 88, que foi o primeiro ano de Senna na equipe. Na época, eram 16 provas ao longo do ano, sabem quantas a McLaren ganhou? 15, exatamente. 99% do campeonato,
foi de uma só equipe. Só uma prova que quem ganhou foi outra equipe. O de 89, aí deu uma balanceada, muito entre aspas esse balanceada das 16. 5 não foram vencidas pela McLaren. Aí nesse meio tempo, sabe uma das equipes que bateram de frente com a McLaren, que, inclusive, ganhou provas também um campeonato? A Ferrari. Só a Ferrari, imagina, nem tem dinheiro para investimento a Ferrari, né? E a Williams também, que na época era potência de equipe. Depois a equipe que viveu o auge, foi justamente a Williams, ganhando os campeonatos de 92 e 93, sendo vice em 94 e 95 com Damon Hill. Isso porque, infelizmente, foi em 94 que perdemos. Na minha opinião, o maior piloto de todos os tempos, Senna, porque se ele tivesse sobrevivido ao acidente, nem ao que ele perderia o campeonato de 94. Mas, aí 96 e 97 novamente, a Williams dominou com Hill e Jacques Villeneuve. 98 e 99, a disputa ficou entre Ferrari e McLaren, sendo que a McLaren ganhou os dois. De 2000 até 2004, só deu Ferrari com Schumacher. 2005 e 2006, ninguém foi páreo para o Fernando Alonso e a Renault. Anos de 2007 e 2008, novamente a disputa foi entre Ferrari e McLaren de novo, dando Ferrari em um ano e McLaren no outro. 2009, que foi um ano atípico, uma equipe totalmente nova, com novo motor, achou uma brecha no regulamento e com uma modificação no carro, superou todo mundo. Mas foi por pouco, porque depois da parada de férias de verão, no meio do ano, a Red Bull veio com tudo e quase que tira o título da Brown GP. Aí no ano seguinte, e pelos próximos 3 anos, a dominância foi total da Red Bull com o Vettel. 4 títulos de piloto seguidos. Aí chegou o ano de 2014. Aí veio a dominância da Mercedes até 2020, com absurdos 6 títulos do Lewis Hamilton, e um com o Nico Rosberg, que é até uma história curiosa. Sabiam que o Nico, após ganhar o título dele, em 2016, se aposentou? Ele simplesmente só queria ser campeão mundial, tal como o pai dele. Ganhou, meta alcançada, foi curtir a vida, enfim. Aí veio 2021. E um certo. Max começou a acabar com a hegemonia da Mercedes, e levantou uma nova hegemonia da Red Bull, novamente com 4 títulos seguidos, 2021, 2022, 2023 e 2024. 2025 a McLaren ressurgiu como campeã com um de seus pilotos, dominando absolutamente o campeonato, com apenas o Max Verstappen fazendo frente. E aí chegamos agora em 2026, onde houveram grandes mudanças de regulamento, motor e tudo mais. E quem está se destacando absurdamente é a Mercedes. Já se foram 5 corridas nesse ano. E sabe quantas a Mercedes ganhou? As 5, 4 com o Kimi Antonelli e uma com o George Russell. Ou seja, se nada drástico acontecer nas outras equipes, e drástico para melhor, a Mercedes vai ganhar esse campeonato, tanto de pilotos quanto de construtores. Rindo, tá beleza, opinador? Depois de praticamente essa aula de história da Fórmula 1, de dominância, onde tu quer chegar com tudo isso, e ainda mais o que tudo isso tem a ver com a pergunta lá do início. Calma galera, é sexta, pra que pressa? Vamos curtir a resenha? Vamos aos finalmente, tem a ver que eu acho a Indy muito mais vamos de esquerda, por assim dizer, é tudo igual pra todo mundo sabe, só se sobressai o piloto e a equipe com mais capazes. Por mais que geralmente seja a equipe com um pouco mais de capital que as outras ainda assim, como no exemplo que eu dei, uma equipe de menor expressão, um piloto que não era cotado, vence. Isso é da hora, dá mais emoção, é imprevisível. Na Indy um piloto nunca pode se dar por vencido, a menos claro que bata ou quebre o motor, contrário, mesmo com voltas atrás dos líderes, ele tem condições de se recuperar e vencer, acontece muito. Já a Fórmula 1 costuma historicamente recompensar as equipes que têm maior poder de grana. Durante toda a história que eu contei, quantas equipes foram campeãs? Vamos recontar, desde os anos 80 beleza. McLaren, Ferrari, Williams, Benetton, Renault, Brown GP, Mercedes, Red Bull. Apenas 8 equipes foram meio que revezando na dominância ao longo dos anos.
E se tu for parar para pensar, houveram anos em que tinham 14 equipes, durante muitos anos, eram 10, atualmente são 11, mas... focando esse ano principalmente, se destacando, já apresentando muito desempenho, deixando todo mundo para trás apenas uma. E olha, por mais que eu ame Fórmula 1, isso torna ela, digamos, meio monótona. Não tão emocionante quanto a Indy, claro, que se fosse um brasileiro na Mercedes, dominando, imagina, Gabriel Bortoleto lá, ganhando 4 corridas seguidas, que nem o Antonelli ganhou. Vocês acham mesmo que eu ia estar criticando a dominância, que nem foi na época do Senna? Eu não, né? Ia era tá achando tudo muito lindo. Hahaha. Claro, brincadeiras à parte, mas é isso, eu gostaria de, sei lá, ver mais disputa na Fórmula 1, mais equipes disputando vitórias, campeonato, corridas emocionantes, brigas pelas vitórias com 3 ou 4 equipes. Não como geralmente acontece, no máximo 2 equipes. Fica parecendo que a Mercedes está disputando um campeonato à parte. Ferrari, Red Bull e McLaren outro campeonato, Alpine, Racing Bulls, Williams e Audi outro, e lá no final do pelotão Aston Martin e Cadillac outro. Se você assiste, há de concordar comigo, que até o momento parecem 4 campeonatos totalmente diferentes. Eu queria era mais igualdade na Fórmula 1. Acho que seria benéfico para a categoria, mas sabemos que não vai acontecer. Principalmente por conta das montadoras clássicas, e com mais dinheiro, que não vão deixar isso acontecer. Claro que para se destacar, ganhar, tem que ser um conjunto. Não adianta ter o melhor carro, sendo que você não é um piloto alto nível. Também, não adianta tu ser um piloto alto nível e ter uma porcaria de carro, não fazer milagres absurdos só por ser um piloto foda. Exemplos tem aos montes. Mas o que eu quero dizer é que na Indy é mais fácil um piloto bom se destacar do que na Fórmula 1. E que no quesito disputas a Indy é muito mais emocionante também. Mas é foda focar e acompanhar a Indy, porque ela é uma categoria local. Só rola nos Estados Unidos. Anos atrás ela ainda saía para realizar corridas pelo mundo. Tinha inclusive provas aqui no Brasil, em Jacarepaguá no Rio, e teve 1 ou 2 no autódromo que montaram no Anhembi em São Paulo. Falando tanto em corridas, Fórmula 1, Fórmula Indy, sendo sexta, você me permite te indicar uns filmes? Vai que depois daqui, do boteco, você resolva ir ver um filme? Então vou deixar 3 dicas relacionadas a esse nosso papo de hoje. Alta Velocidade, com Stallone, fala sobre o mundo da Fórmula Indy. Rush, No Limite da Emoção, que fala da disputa pelo campeonato de 76 da Fórmula 1, pelo James Hunt e o Niki Lauda. E por fim, o mais recente, Fórmula 1, o filme, com o Brad Pitt, vale muito a pena os 3. Bom, é isso. Chegamos ao final do nosso papo, então já sabem, né? Hora do opinador dar aquela mendigada marota com vocês. Se curtiu o papo, dá aquele like campeão, aquele que vem a mais de 300 por hora. Não é inscrito? Pô, aí tu tá largando lá do boxe, hein, parceiro? Conhece alguém que curte tanto corrida assim quanto eu? Compartilha com essa pessoa. Aqui ó, um viciado em Fórmula 1 que nem tu, traz aqui pro nosso boteco, pras nossas resenhas, joga o vídeo naquele grupo do Zap da família, trabalho, futebol, espalha pra todo mundo. Se chegou aqui, comenta, deixa eu ver. Já sei, e essa é uma referência que só quem curte filmes de corrida e principalmente animação vai saber. Comenta aí embaixo, eu sou a velocidade. Pô, com uma dica dessas, nem precisa pensar muito de onde eu tirei a frase, hein? Hahaha. Também comenta aí se tu é mais de direita ou esquerda. Hahaha. É isso aí, recados dados, pedidos feitos, indicações lançadas. É boa, se assistirem um dos filmes, volta aqui pra comentar o que acharam, beleza? Agora sim, gente, um ótimo final de semana pra todo mundo, fiquem sempre bem, e até nosso próximo encontro. Na minha época era diferente, pelo menos é o que dizem sempre. Cada geração com sua versão de que antes era melhor, então
Apontam o dedo sem perceber.